Olá, sejam todos bem-vindos a esse nosso segundo encontro, né? Então, é extremamente relevante essa a questão do debate sobre o serviço social na contemporaneidade, e para isso vamos, né, mergulhar nesse teórico que é da Marilda Yamamoto, né, que é sobre o serviço social na contemporaneidade, e ter um entendimento do que é o nosso processo de formação, de que forma, para quem, com quem nós iremos estar atuando e de que forma também nós podemos estar e devemos atuar, né? Para esse momento de hoje, eu trago aqui sobre a questão das políticas sociais, né? Que as políticas sociais, elas são mediações que propiciam os trabalhadores ao acesso com o direito a garantias à proteção social mediante a lutas e embate. E quando se trata de garantir proteção social mediante as lutas para os trabalhadores, algo que nós vamos ainda abordar em outros momentos também do nosso curso e que sempre abordamos, digo aqui de passagem para vocês, diante de todo o nosso processo de atuação profissional, é algo que é calçado, né, nessa questão dos direitos e garantias, é a Seguridade Social, né, que é algo que é relevante na questão das políticas sociais, né? E autores como, por exemplo, Carlos Simões, numa de suas obras, que é o livro Curso de Direito do Serviço Social, ele faz uma abordagem muito ampla sobre essa questão da Seguridade Social, né? E devemos ter entendimento de que é algo constituído através da nossa Carta Magna, que é a Constituição Federal de 1988, e que nela está assegurado, né, a garantia de direito à saúde, à previdência e assistência social, que aí daí se compõe o tripé da Seguridade Social. E esse tripé, ele contempla os trabalhadores, né? Ou melhor, não só o trabalhador, mas toda uma população, né? Uma população, uma sociedade contemporânea, porque a política de assistência social é para quem dela precisar, né? Então, nós temos que ter esse entendimento que está garantido na Constituição Federal, né? E também que distingue aí uma questão sobre o seguro social, né? Que está respaldado na Convenção, né, de número 102, do dia 28 de janeiro de 1952, né? Então, nós precisamos ter esse entendimento que são normas mínimas de seguridade social que trata da matéria sobre as conquistas, as garantias de direitos previdenciários sociais para os trabalhadores. E também Carlos Simões, ele é bem enfático para complementar aqui o que Yamamoto traz para nós, que ele diz que é dever do Estado, né, no auxílio da população, que aparece em primeira vez no quadro institucional brasileiro de forma rudimentar, né? Então, é algo que não está concebido como caridade, né? É um direito. Não se está aqui para atuar em situações caritativas. Quem atuava em situações caritativas eram outras esferas, né? Eram as Santa Casas de Misericórdia, eram as igrejas, né? Então, o direito garantido para o trabalhador, ele não é algo caritativo, né? Ele é algo garantido na Constituição e que mantém a execução, né, para
a natureza previdenciária de forma como um seguro social, né? No âmbito da política trabalhista, né? Como direito dos trabalhadores. E isso é muito importante, porque daí veio-se também que se conhece a questão da contribuição mensal, né, para a Previdência Social, que garante aí ao trabalhador, nos finais dos seus tempos de serviço, de complementação de serviço, ele ter a garantia do seu trabalho. O perfil e os desafios profissionais, ele está envolvido com o trabalho, né, desenvolvido pelos profissionais nas esferas de formulação, gestão e execução da política social, e ele é indiscutivelmente peça importante para o processo de institucionalização das políticas públicas. Anteriormente, eu já tinha feito uma breve abordagem aqui para com vocês, que isto é algo que o desenvolvimento do nosso fazer profissional, da forma em que iremos participar das formulações e das gestões e da execução da política social, nos traz e também demonstra para a sociedade uma questão de ordem social, né, que e aí está ali também instituído com o conceito da Seguridade Social, né, através da Constituição Federal, que promove, né, a Constituição Federal, ela promove ações que são voltadas para a saúde, a previdência e a assistência social. Então, nós temos que ter esse entendimento. É o tripé da Seguridade Social, certo? E essa seguridade social, ela sempre tem por finalidade a garantia de direitos mínimos para a vida da população, né? Mínimos é o básico, né? Mas a seguridade social, através do trabalho profissional nosso, da nossa execução profissional, ela prima por garantir direitos mínimos para a população, tá? Sem reduções, né, provocadas na sociedade, na economia. Mas temos aí alguns entraves que deixam a desejar em relação ao que alguns autores eles apresentam para nós, né? Porque o Carlos Simões também, ele aborda em relação à Constituição Federal, ele diz que é algo que é para ser efetivo. A Constituição Federal, ela tem que ser algo viável em prol da efetivação das políticas públicas, né? E que não é em prol das demandas sociais, e também é papel do Estado no objetivo da vida social. Então, nós precisamos ter esse entendimento que a Seguridade, ela constitui uma instituição, né? Uma instituição CRAS, uma instituição CRES, porque se ali no CRAS ele é a porta de entrada das políticas públicas, então ali há Seguridade Social, há predisponibilidade de se assegurar direitos mínimos, né? Direitos mínimos. Então, nós precisamos ter a escolha das instituições que irão atuar com essas necessidades sociais, ter entendimento das considerações básicas para a estabilidade da sociedade como um todo, por exemplo, na saúde, que são as ações de prevenção e proteção e recuperação, na previdência social, que é a perda ou a redução de renda, na assistência social como um todo, a seleção e prevenção e eliminação de riscos e vulnerabilidades sociais. Então, nós podemos ver aí que nesse cenário há uma extrema necessidade de uma relação fortalecida entre a sociedade e o Estado, né? Mas que sociedade é essa? Sociedade civil
organizada. Não é qualquer tipo de movimento, de grupo que vá sentar para com o Estado em prol de assegurar esses direitos garantidos pela Constituição Federal. São organizações, sociedades, são associações ou movimentos da sociedade civil organizada, certo? Então, é preciso se compreender a natureza da Seguridade Social e da instituição dos direitos sociais, que eles estão assegurados, né, na Constituição de 1988, tá? Que tem como princípios básicos erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, ok? Lá no artigo 3º, tá? Então, é extremamente importante se ter esse entendimento. Portanto, e para isso, como um todo, é preciso o enfrentamento dos desafios nesta área, que torna-se uma questão fundamental para a legitimidade ética, teórica e técnica da nossa profissão. Então, se nós primamos pela Seguridade Social, é porque nós visamos, né, uma ordem social, né? Uma ordem que vem primar pelos direitos do trabalho, como direito e dever de todos, e são direitos e princípios orgânicos, né? E diz a ordem social lá no artigo 193 da Constituição que a ordem social ela tem como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça social. Então, nós temos que ter entendimento de que forma é que vem essa ordem social, é primado esse trabalho, é através da qualidade de serviço, de trabalho, as condições que esse trabalhador ele é colocado, ele está subordinado, ele se sente parte de realmente daquele contexto em que ele está inserido para trabalhar. Será que ele está qualificado à altura, né, desse trabalho? Então é muito importante nós termos entendimento, porque sabemos que historicamente lá no Brasil colonial ou imperial, o trabalho ele era um instrumento de tortura, né? Ele era um dever apenas das classes subalternas. Só quem tinha menos é que se sujeitava a trabalhar, não as elites. As elites eram só para usufruir, né? E trabalhar no tempo colonial imperial era algo que era visto como um sacrifício, né? Era uma atividade somente para servos, para escravos, para os artesãos, trabalhadores livres, né? É algo que era caracterizado como indigno, né? E que nós vemos que nos dias atuais, trabalhar, ser trabalhador é algo muito relevante, é muito importante. Mas como é que é esse trabalhador? É um trabalhador aleatório, de forma alienado, que ele não conhece seus direitos, ele não conhece seus deveres, ele não tem a possibilidade de crescer dentro de uma empresa para que ele venha se capacitar, contribuir, subir de cargo, né? Galgar outros espaços dentro de uma empresa. Então, é uma quebra de paradigma, né? Nós precisamos, por isso que muitas empresas, elas propiciam aos seus funcionários, aos seus colaboradores, a capacitação, disponibilizam formações para que eles estejam cada vez mais se atualizando, né, para enfrentar os desafios na área de trabalho, no campo de trabalho e na nossa formação também, no nosso processo de formação e trabalho profissional como assistente social não é diferente. Nós temos que estar sempre nos preparando para nos aperfeiçoar, nos qualificar e assim ter uma atuação significativa diante do público que nós vamos atuar, né? Então, porque nós precisamos ter um embasamento teórico, né, atualizado sempre
Agora, nós temos também os nossos referenciais anteriores que devem ser